Olá, amigos, colegas, estudantes, você que nesse momento começa a assistir esse vídeo. Eu vou fazer uma proposta para você. Nós vamos gravar esse vídeo no intuito de colaborar para seus estudos, para colaborar para a sua aprovação nas provas da OAB e também colaborar, né, na certeza de que esse estudo colaborar para você que busca aí o concurso público. Foco nas provas da OAB. O estudo nosso será sobre o Código Civil Brasileiro. Meus amigos, quando você começa a estudar o Código Civil, a primeira coisa que você vai deparar lá no iniciozinho, lá no primeiro artigo, é com o capítulo 1 da personalidade e da capacidade. Acompanhe comigo, você que está aí com o seu código em mãos, que é importante. Artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Toda pessoa, preste atenção o que fala o legislador. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Pessoa, ou seja, ente de personalidade. Sujeito de direito é a pessoa, ou seja, o ente de personalidade. A personalidade, ou simplesmente a personalidade, é a qualidade de quem é pessoa. É a marca determinante da individualização do sujeito como sendo aquele determinado e específico sujeito de direito, não outro. A banca, as provas da OAB, quando cobram esse dispositivo, eles podem colocar para você o seguinte: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, com ressalvas. Neste caso, você deve ficar muito atento nos acréscimos que a banca vai colocar para você no enunciado da questão. Porque o artigo 1º do Código Civil Brasileiro, ele é taxativo. A literalidade dele é um artigo curto. Toda pessoa é capaz de direitos, e deveres na ordem civil. Colegas, quando você pensa em pessoa natural, jurídica e partes formais, surgem na sua mente logo interrogações. Professor, mas eu vi um artigo tão pequeno e nós vamos poder buscar tantas coisas dentro desse artigo? Sim. A primeira coisa que você tem que entender é que pessoa natural é sinônimo de pessoa física. Pessoa natural é sinônimo de pessoa física, ser humano ou pessoa singular. É um termo, caros colegas, utilizado para distinguir o homem de outros titulares de direitos que são por processo artificial de ficção jurídica. O direito confere personalidade às pessoas naturais ou pessoas físicas e por ficção às pessoas jurídicas
ou pessoas coletivas. Tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas são sujeitos de direitos e de obrigações. São sujeitos de direitos e de obrigações. Colegas, então, olha o que fala o dispositivo. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Agora, o que fala o artigo? Eu estou acompanhando aqui no meu e vocês também. O que fala o artigo 2º? A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, é a primeira parte, do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascido. Direito nascido quer dizer, desde a concepção, o nascidouro tem seus direitos assegurados pelo ordenamento jurídico. No entanto, somente adquirirá personalidade jurídica, qualidade de quem é sujeito de direito, se nascer com vida. O direito de nascer é o primeiro do homem. Colegas, o início da personalidade, quando você fica aí inculcando, batutando sobre a personalidade jurídica. O início da personalidade jurídica, de acordo com o artigo 2º do Código Civil, começa com o nascimento com vida. A personalidade jurídica começa com o nascimento com vida. Essa definição ela é de suma importância, já que com o nascimento do sujeito de direito, forma-se a aquisição de todos os direitos da personalidade. Direitos patrimoniais que independem da manifestação da vontade. Desculpe. Como direito à herança, direito à doação. A personalidade, como eu já falei, inicia-se com vida e termina com a morte da pessoa natural. O nascimento com vida caracteriza-se pelo fato de o nascituro respirar. O nascimento com vida caracteriza-se pelo fato do nascituro respirar. A personalidade é inerência do homem. A personalidade é inerência do homem. Personalidade é tributo da dignidade do homem. Personalidade é tributo da dignidade do homem. Personalidade é tributo da dignidade do homem. É o que faz sua figura viva distinguir-se dos outros seres animados. É o que o direito atribui ao homem a condição de sujeito de direitos e deveres e obrigação. É o atributo que impede que o homem seja objeto de direito. Dá-se, por exemplo, às entidades que o direito quer que também sejam titulares de direito esse atributo da personalidade, transformando-as no que se convencionou chamar de pessoas jurídicas. Então,
pontuando e ratificando. Nascituro é a pessoa por nascer, já concebida no ventre materno. Antes de nascer, o nascituro não tem personalidade jurídica. Antes de nascer, o nascituro não tem personalidade jurídica, mas tem natureza humana, razão de ser de sua proteção jurídica. Preste atenção, então. A pessoa, nascituro, é a pessoa por nascer. Nascituro é a pessoa por nascer, já concebida no ventre materno. Já concebida no ventre materno. Antes de nascer o nascituro, não tem personalidade. Antes de nascer, o nascituro não tem personalidade. Razão, não tem personalidade jurídica, mas tem natureza humana. Razão pela qual o Código Civil tem a sua, ele dá a sua proteção jurídica. É importante que você saiba que o nascituro é o ser humano já concebido em processo de gestação e que ainda não nasceu. Professor, é necessário essa repetição, sim, para que você compreenda e não tenha dúvida mais desses dispositivos do Código Civil. Sendo nascituro titular de direito eventual, já que sob condição suspensiva pode invocar a proteção legal por meio de seu curador nos termos do artigo 130. Presta atenção. Por quê? Porque por direito, condição suspensiva. Porque nascituro é a pessoa por nascer já concebida no ventre materno. Antes de nascer o nascituro, não tem personalidade jurídica. Antes, mas tem natureza humana. O nascituro tem direito à sucessão legítima. Nós vamos ver isso lá para frente. Os já concebidos no momento da abertura da sucessão legitimam-se a suceder. Também se legitima a suceder por sucessão testamentária os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão. A representação do nascituro dá-se por intermédio dos pais, como decorrência do poder familiar. Se a mulher é solteira, o nascituro permanece, salvo pretensão diversa do pai, representado pela mãe. Se a mulher é solteira, o nascituro permanece, salvo pretensão diversa do pai, representado pela mãe. Se o pai falecer, estando grávida a mulher, e esta não tendo poder familiar, dar-se-á curador ao nascituro. Se a mulher tiver sido interditada, seu curador será também o do nascituro. Curador da mulher, curador do nascituro. Doação feita a nascituro deve ser aceita por seu representante. Natimorto é aquele que nasceu morto. Natimorto é aquele que nasceu morto, não adquiriu personalidade jurídica e, consequentemente, não se tornou sujeito de direito.
mesmo não havendo nascido com vida, ou seja, não tendo adquirido personalidade jurídica, o natimorto tem humanidade e por isso recebe proteção jurídica do sistema de direito privado, pois a proteção de norma ora comentada a ele se estende relativamente aos direitos da personalidade, o nome, a imagem e a sepultura. Novamente, artigo 2º, a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Direito ao nome, à imagem, à sepultura e outros. O que a banca pode perguntar para vocês? O que pode cair na prova e cai nas provas da OAB? A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento, indiferente com vida ou não, mas indiferente com vida ou não, sem qualquer ressalva, conforme disposto no Código Civil Brasileiro. É uma assertiva errada. Porque o dispositivo é claro que a personalidade civil da pessoa, começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, protege, desde a concepção, os direitos do nascituro. Colegas, a representação do nascituro, já falei, dá-se por intermédio dos pais. A proteção jurídica pós-morte, ela acontece da seguinte forma. Mesmo tendo sido extinta a personalidade jurídica da pessoa natural pela sua morte ou da pessoa jurídica já dissolvida, o sistema jurídico se ocupa em regular algumas hipóteses que se caracterizam como proteções diretas ou indiretas de quem não é mais ou nunca chegou a ser sujeito de direito, porque não adquiriu a personalidade. Natimorto é aquele que nasceu morto. Colegas, são meios de proteção direta de quem não tem personalidade jurídica, dar nome e sepultura ao natimorto. São meios de proteção indireta, por exemplo, uso do nome do falecido, publicação de seus segredos. Colegas, o artigo 3º do Código Civil diz o seguinte: são absolutamente incapazes, presta atenção que esse artigo é muito cobrado nas provas do OAB e em concurso público. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Estão falando pessoalmente. Os menores de 16 anos, os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. Inciso 3. Os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir a sua vontade. Preste atenção que capacidade de direito. Toda pessoa tem capacidade de direito. Isto é,
Capacidade de adquirir direito de contrair obrigação. Capacidade de adquirir direitos e contrair obrigação. Isso é inerente, já está ligado à própria pessoa humana. Está ligado à própria qualidade sujeito, direitos, ou seja, a qualidade de quem tem personalidade. Não se pode ter personalidade e ser-se inteiramente desprovidos de capacidade. São absolutamente capazes de ser pessoalmente os atos da vida civil. Eles pessoalmente, mas serão exercidos por outros representantes que nós vamos falar. Tutor, curador. Os menores de 16 anos, a banca coloca o seguinte: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, os menores de 18 anos. Falsa questão. Porque, na verdade, a incapacidade absoluta, ela é para os menores de 16 anos. Para os menores de 18 a 16 anos, é a incapacidade relativa. Inciso 2. Os que, por enfermidade ou deficiência mental, preste atenção, não tiverem o necessário. Porque se ele tiver o necessário de discernimento para a prática de atos da vida civil, não há que se falar em incapacidade absoluta. Inciso 3. Os que, mesmo por causa transitória, mesmo que seja por causa transitória, não importa se é por causa transitória, momentânea, não puderem exprimir sua vontade. Ah, mas a pessoa foi... Não importa. Mesmo por causa transitória, mas desde que a pessoa não consiga exprimir sua vontade. Preste muita atenção neste artigo 3º do Código Civil. Colegas, vou dar um exemplo para vocês aqui. Menor com 5 anos de idade é absolutamente incapaz, mas pode ser proprietário de imóvel, ser titular direito de pensão alimentícia, contrair um empréstimo. O exercício desse direito esse que ele efetivamente tem, por isso dizer-se que tem capacidade de direito e que se efetiva por representante ou por assistente. Então, ele tem a capacidade de direito. Tem capacidade de exercício, isto é, capacidade de praticar por si, validamente, atos da vida civil, os maiores de 18 anos que não estejam sujeitos a nenhuma limitação de sua capacidade de reger a sua vida e bens, bem como os menores de 18 anos que vivenciam uma das situações do artigo 5º que nós vamos estudar. É importante que vocês saibam que os absolutamente incapazes podem exercer seus direitos pessoalmente, sem necessidade de representante ou assistente. Os absolutamente capazes podem exercer pessoalmente. É o que não acontece com os absolutamente incapazes. Por quê? Os absolutamente incapazes
Os absolutamente incapazes exercem seus direitos por seus representantes, pais, tutores, curadores. Os relativamente incapazes exercem seus direitos por seus assistidos. Nos casos dos absolutamente incapazes, dá-se a hipótese de representação legal. Tem uma questão que eu gostaria que nós resolvêssemos. É uma questão OAB. Vamos lá. Inexistindo prova cabal, segura e completa da insanidade do agente ao tempo da prática do ato jurídico, não se poderá anulá-lo, mormente se do mesmo não adveio qualquer prejuízo, requisito elementar da revogação dos atos anulados. Esta é uma assertiva verdadeira ou falsa? Preste bem atenção. Inexistindo prova cabal, não existe prova segura e completa da insanidade mental do agente ao tempo da prática do ato jurídico, não se poderá anulá-lo, mormente se do mesmo não adveio qualquer prejuízo, requisito elementar de suma importância da revogação dos atos anulados. Esta questão é uma assertiva correta. Se não houve prejuízo, se não tem prova de que a época do fato era absolutamente incapaz, não há que se falar em atos anulados. Colegas, a vontade dos absolutamente incapazes é juridicamente relevante na concretização de situações essenciais a eles concernentes, desde que demonstrem discernimento bastante para o. Portanto, se ele não tem condições, não há que se falar na observância da vontade do absolutamente incapaz. O exercício dos direitos políticos. Para o sistema jurídico brasileiro, serve o comando contido no Código Civil, no sentido de que o exercício de direitos civis independem do exercício de direitos políticos, os quais adquirem e se conservam conforme a Constituição Federal, artigo 14, linhas seguintes, e as leis eleitoral 9.504 e outras correlatas. Deixa eu ver se eu tenho mais uma questão aqui para a gente. Tem uma questão que vai abranger o artigo 2º. O nascituro também tem direito aos danos morais pela morte do pai, mas a circunstância de não ter o conhecido em vida tem influência na fixação do quanto. Assertiva verdadeira ou falsa? Esta é uma assertiva verdadeira. O nascituro também tem direito aos danos morais pela morte do pai, mas a circunstância de não tê-lo conhecido em vida tem influência na fixação do quanto. Nós vamos fazer a leitura do artigo 4 e no próximo bloco vamos comentar. O que diz o artigo 4? São incapazes relativamente. Nós agora não estamos falando mais do absolutamente incapaz, que é
o menor de 16 anos, os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem necessário discernimento para a prática desses atos, e os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Artigo 4. São incapazes relativamente, tome cuidado que a banca vai trocar relativamente com absolutamente. Então preste bem atenção. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Aí vem os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Então, os maiores de 16 anos e menores de 18 anos são relativamente incapazes. Já os menores de 16 anos são absolutamente incapazes. Inciso 2 do artigo 4. Os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido. Preste atenção que o relativamente incapaz, ele tem o discernimento reduzido. Já o absolutamente incapaz, ele diz o seguinte: não tiverem o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil. Então, na verdade, para você classificá-lo como relativamente incapaz, ele tem o seu discernimento reduzido. Porque se ele não tiver o discernimento necessário para a prática de atos da vida civil, não há que se falar em relativamente incapaz, e sim absolutamente incapaz. Inciso 3. Os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. Os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. Preste atenção que fala o seguinte: sem desenvolvimento mental completo. Ele tem um pouco, só não tem ele por completo. Se tivesse por completo, ele era absolutamente capaz. Então, quando falta o desenvolvimento mental completo, ele é relativamente incapaz. Relativamente incapaz. Os pródigos, colegas, vocês vão ter que, o nosso tempo está aí um pouco já avançado, nós estamos aí com 33:15, mas é importante que vocês prestem bastante atenção, mas bastante atenção mesmo, nesse dispositivo legal. Se você tiver a oportunidade de realizar, de ver aí, fazer alguns simulados, vocês vão ver como que esse dispositivo é cobrado nas provas da OAB. Mas é muito mesmo. Constantemente as bancas elas testam o aluno para verificar se ele está aí, está tendo o domínio, principalmente, né, que você vai verificar que são dispositivos tranquilos, fáceis, mas que requerem uma atenção do aluno. Quando fala os pródigos, gente, é aquele que não tem o controle necessário para a manutenção do seu patrimônio. Ele gasta abusivamente, ele não tem como, ele realmente tem que ser considerado relativamente incapaz. Ele começa a desfazer de todo o seu patrimônio,
descontroladamente, então ele é considerado relativamente incapaz. Aí a interdição do pródigo só o privará de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado e praticar, em geral, atos que não seja de mera administração. Ok? Nós temos aí um estudo longo à frente. No próximo bloco, nós faremos algumas pontuações do artigo 1º ao artigo 4º. Que Deus abençoe o seu estudo. Espero que essas aulas contribuam para o seu desenvolvimento, para que você consiga aí compreender e realizar as questões da prova do OAB. Vocês estão vendo que nós vamos começar bem no início, de forma bastante detalhada, principalmente visando também para aqueles que não têm noção jurídica, que aqueles que pretendem aí concurso da área, técnico da área de direito, ok? No próximo bloco nós vamos trabalhar aí com Nelson Neri Júnior e vários outros treinadores, vou conjugando, tá? Para a gente poder colocar as partes, o principal para vocês. Que Deus abençoe vocês. Se essa aula contribuiu para o seu estudo, compartilhe, que novos blocos serão gravados. Até o próximo encontro, se Deus quiser.